Então, primeiramente, boa noite, boa tarde e bom dia, porque a gente não sabe em que hora vocês vão estar assistindo. E a nossa proposta aqui é só uma proposta de fornecer mais possibilidades de entender o que é a arte de morrer. E que a gente possa acolher no nosso coração e poder experimentar uma outra forma de ver. Então, pode, por gentileza, colocar o primeiro. Então, a arte de morrer. Para que a gente consiga construir um quadro, pintar um quadro, fazer uma escultura, escrever uma poesia ou escrever um livro, primeiramente a gente tem que saber o tema. Sobre o que eu vou escrever? Sobre o que eu vou pintar? Quais as cores eu vou escolher? O que está me movendo a fazer? A gente não tem dúvida que algo nos iguala, independente do gênero, independente de onde a gente nasça, que é a morte. Para toda a espécie na Terra, mamífero principalmente, que é a nossa, morrer é um fato real. Então, como eu crio arte sobre algo que eu sei que me espera? Como eu posso escrever a história da minha vida e incluir nessa história da minha vida algo que pertence à vida, que é morrer? Entendendo a morte como algo que não tem como eu dizer não, então acolher. E aí eu aprendo a viver a vida melhor e mais abundante. Eu aprendo a aproveitar cada segundo dos segundos que eu tenho na vida. Uma passagem muito conhecida do livro de Gênesis fala que eis que Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas algo que chama na Bíblia de alma vivente. Repara, se Deus falou alma vivente, então será que existe alma morta? Eu estou buscando realmente para a gente começar a pensar. Então, se o sopro de Deus nas narinas do homem traz a alma vivente, ou seja, faz com que a alma habite um corpo de matéria, aí chamamos a arte de viver. Mas a alma, ela é viva, independente de um corpo ou não, porque diz o livro de Gênesis que Deus soprou a alma vivente. Aonde estava a alma antes de ser soprada? Estava em um espaço. Será que é nesse espaço que a gente veio de lá e depois retornaremos? Porque também continua falando assim. O luto da morte de alguém querido. Que dor terrível! Por que essa dor? Será que a palavra morte é o que fornece dor ou é a saudade da presença? A saudade da presença, algo que dói, porque a princípio não vamos mais ver aquela pessoa ou daquela forma, ou falar no telefone. Então, essa saudade cria um espaço vazio nesse momento que essa pessoa se vá. E essa saudade é sinônimo também de ter convivido com alguém muito especial. Concorda que não temos saudade daquilo que é ruim? Não temos saudade. Então, se temos saudade por alguém, um ente querido que vai, é porque a nossa experiência com essa pessoa foi excepcionalmente maravilhosa. Isso não é porque o outro que morreu era maravilhoso. Não, é porque só a presença daquela pessoa trazia vida. Seja filhos, marido, pai, vó, mãe, não importa. Então, a arte de morrer é reconhecer na vida a igualdade que temos no morrer enquanto espécie. E não querer matar ninguém. E não querer matar não é no sentido de matar com uma arma. Muitas palavras matam. Pensem nisso. O quanto a gente julga o outro, isso mata. Então, a arte de morrer é enxergar nos seus atos a vida que você promove, para criar na arte de morrer nunca o ato de promover morte. Isso dizia os estoicos, isso dizia os gregos, isso dizia os celtas, e toda uma civilização que reconhecia na morte a continuação da vida. Então, a arte de morrer é construir na vida a continuação da vida.
E como é que isso dentro do cristianismo funciona e também do espiritismo? Nisso eles se igualam. Devemos ser pessoas boas, devemos querer o bem ao próximo, devemos fazer caridade e etc, etc, etc. Toda esse roteiro nos informa uma única coisa: seja você a imagem e semelhança de Deus. Bom, se Deus é bom, a imagem e semelhança eu devo ser bom. Se Deus é generoso, tem compaixão, eu devo fazer igual. E isso é a preparação, isso é a arte de morrer. É a preparação na vida para a continuação da vida quando a morte chegar, porque é assim que chamamos essa continuação aqui nesse planeta. Chamamos a continuação da vida de morte. E será que por conta dessa neurosemântica confundimos um pouco a nossa cabeça? Porque quando falamos morte, não parece continuação, parece um fim. Mas se a vida, a continuação da vida é a morte, então morte não é fim? Não, não é fim. E hoje a própria ciência já reconhece isso como real, por já poder detectar energias após o corpo material não ter mais vida, energias que continuam. Eu me recordo bem, e talvez vocês também, porque inclusive fizeram um filme sobre isso. Meu pai era juiz de direito, e eu me recordo de algumas falas dele sobre Chico Xavier, porque foi da época em que um rapaz, isso está no filme do Chico, um rapaz foi morto por uma arma que estava na mão de um amigo. E esse amigo, ambos eram jovens, e esse amigo foi condenado e foi preso e foi a julgamento. Depois, um julgamento, segunda etapa, e ele foi absorvido por conta de uma canalização feita por Chico, onde puderam provar que a assinatura do rapaz, e fizeram vários testes, inclusive, não foi só um acho, que a assinatura daquela psicografia era de fato do rapaz que havia falecido. E uma das coisas que ele revelava na carta era que foi ao acaso que a arma disparou, não existiu intenção de assim fazer. E ele trazia para ele a responsabilidade de nós não deveríamos ter mexido ali, mas era daquela forma que eu tinha que partir. Isso aconteceu de verdade, gente, nos tribunais de justiça do Brasil. E não teve como não absorver aquele rapaz, porque lá estava a assinatura de um morto enquanto estava vivo. Então, começamos a compreender que, independente da religião que sigamos, independente das crenças ou padrões ou bandeiras que a gente levante, a gente tem o direito de trazer o questionamento, de pensar um pouco e não nos limitarmos dentro de uma caixinha. Abrir, e é esse convite que eu faço para vocês. Vamos abrir, nesse momento, o nosso campo mental, sair das caixinhas religiosas, sair das caixinhas dos conceitos e das crenças, calar, abaixar um pouco a voz do nosso ego, para que a gente possa escutar a voz do coração. E a voz do coração, ela é suave. Como é que ela mostra? Sinta se você vai se sentir, perceba se você vai se sentir acolhido. Nossa, eu gostei disso. Então, a morte é a continuação da vida. Então, morte não é fim de nada. É só uma questão de semântica. Mas se a gente entrar dentro da palavra, a gente compreende que essa sensação de tudo ter acabado não é verdadeira. E se não é verdadeiro, eu começo a sentir o meu coração um pouco mais acalentado. Aos poucos eu vou contando outras histórias que eu vivenciei e que vivencio sobre isso desde muito, muito tempo. Na verdade, desde que nasci aqui. Quem não acredita, não tem problema, pessoal. Escutem como uma lenda, mas perceba se o coração de vocês fica mais quentinho. É como não, é a sua alma dizendo: preste atenção nisso. Então, esse acolhimento é um sinal verde que o céu nos dá para que a gente possa pensar um pouco que existe outra possibilidade
e que essa outra possibilidade não é um fim. A morte não é um fim. E é essa possibilidade que eu vou trazer para vocês hoje. Eu garanto para vocês, e gostaria de garantir ainda mais e mais e mais, que a morte é a continuação da vida. Só que sem nenhuma necessidade de precisarmos de um corpo tão frágil. Então, a morte é a vida inabalável. A morte é a presença verdadeira e única da sua essência e do seu ser com você. É claro que, dependendo da trajetória que a gente vai cumprir aqui no que chamamos de vida, a gente vai ficar um pouco perdido quando chegar do lado de lá, porque não recordamos, quando chegamos aqui na Terra, da onde a gente vem. E acontece igualzinho na hora que da Terra a gente sai. Estamos tão agarrados a essa vida aqui na matéria, que até que a gente se desprenda da matéria, leva um tempinho para a gente compreender que agora a gente está em um outro estado de vida, onde o tempo é gerado diferente e onde, obviamente, as necessidades são geradas diferentes. Tá, e pode mudar, por favor? Vamos lá. Morrer, como eu falei lá no início, é deixar de existir, mas não é deixar de ser. Qual é a diferença de existir e ser? Existir é quando é possível perceber a matéria. A árvore existe porque eu posso tocar. Assim é a água e até o ar, que mesmo eu não vendo o ar, eu posso perceber o movimento do ar, tocando na matéria, tocando no meu rosto, trazendo o movimento do meu cabelo, entrando pelas minhas narinas. E o que é o ser? É aquilo que não se vê, que não se sente, que simplesmente é. O ser é você. O ser é a sua essência. O ser é o seu corpo espiritual, aonde habita a sua essência. Vamos imaginar que o ser seja água. Água. Não é um rio, um mar, nada disso. O ser é água. Qualquer lugar que você olhe água é o ser. E o que é a alma? É a forma que aquele ser toma. Então, pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser uma cachoeira. Essa forma que o ser toma, podemos chamar de alma vivente, ou seja, você em corpo de matéria. Quando você deixa de ser rio, quando você deixa de ser mar, quando você deixa de ser Maria, João ou José, você não desaparece, você só deixou de existir em forma, mas você continua sendo a sua essência, o seu ser continua sendo água. É a conjunção do tudo no todo, é onde todos se encontram. Repara um pouco comigo, vamos fazer um pouco de arte, a arte de morrer. O rio sempre vai virar mar. Aquela aguinha pequenininha que se une, vai lá, vai virar o Rio São Francisco gigante, e em algum momento, todo aquele movimento que a gente chama de rio, de riachinho, nananã, vai virar mar. Porque o conteúdo de tudo isso é água, independente da forma ou de como chamamos. Assim somos nós. Independente do seu nome, de onde você nasceu, do seu gênero, da sua cor, de nada, independente de nada disso, vamos vir amar um dia. Porque nunca vamos deixar de ser água. Enquanto humanos, nós somos um corpo. Sem o corpo, deixamos de existir, mas continuamos sendo. Quando meu pai desencarnou, isso deve ter uns. Não sei, eu não sou boa de. Realmente eu declino totalmente a minha competência com relação a tempo aqui nessa terra. Mas faz aí, vamos colocar uns 7 anos, talvez. Ou talvez um pouco mais. Eu fui, obviamente, né, sou filha, e eu fui ao enterro do meu pai, que havia há muito tempo pedido que queria ser cremado. E ao chegar no enterro, como ele era muito conhecido,
as pessoas chegavam para mim e me dava os pêsames, e eu não sabia muito bem o que responder, porque lá no fundo da minha alma estava feliz, de verdade. Primeiro porque eu sabia que essa jornada do meu pai seria uma jornada importante para a restauração do ser do meu pai. Então valia muito ele não ter mais a necessidade da matéria corpo, para que o ser dele pudesse ser restaurado de novo. Olha que coisa mais maravilhosa que isso, não existe. E eu não sabia muito bem como me portar naquele espaço onde era as pessoas estavam em dor e eu estava em festa. E aí eu resolvi, né, pedir para que todo mundo desse as mãos. E falei: "Bom, vamos agradecer, todos aqui conviveram com o doutor Flávio, que é meu pai, então vamos agradecer por a gente ter conhecido essa pessoa tão engraçada e ao mesmo tempo tão dura, essa pessoa que dava a fazia tudo que podia pelo outro, mas ao mesmo tempo se cismasse não fazia nada, ou seja, um ser humano normal como você e eu. E vamos agradecer por conhecer essa pessoa". E ali eu trouxe um pouco, enquanto estávamos de mão dada, eu fiz essa oração e no final, a única coisa que eu disse foi: "Em breve a gente se encontra". Eu não tenho dúvida disso. Então você que perdeu um ente querido, você que está sofrendo porque pode ter alguém em um hospital, confia. E confiar significa solta. Não adianta querer controlar o incontrolável. Aceita a vida. E para aceitar a vida, temos que acolher a morte. Isso é a arte de morrer. E naquele momento, eu me senti bastante feliz, mas ainda assim eu não podia compartilhar. E ninguém teve coragem de levar o corpo do meu pai para ser cremado. Eu falei: "Não, gente, pelo amor de Deus, vamos embora aqui, por favor". Aí eu fui ali, fui enfim. E agora eu quero contar o depois para vocês. Depois desse fato, eu cheguei na Gaia de Luz, e na Gaia de Luz tem um espaço chamado Espaço de Cura. Quem já foi na Gaia de Luz sabe, é o espaço onde eu atendo pessoas dentro desse espaço, e dentro do que eu posso, dentro da parte do meu trabalho mesmo, não trabalho espiritual, quando eu atendo as pessoas com base no meu trabalho, que é um trabalho de atendimento para que as pessoas possam desatar os nós da vida, é ali dentro que eu gosto de estar e tanto também nos trabalhos espirituais, que aí é outra coisa ali dentro também. E eu fui para ali, para o espaço de cura, e fui fazer uma oração para o meu pai, porque eu sabia que ele estava, vamos dizer assim, parado em um lugar que tinha que seguir em frente. E ali eu falava com ele para que ele prestasse atenção em mim, e ele não me dava a mínima atenção, a mínima atenção. Falei: "Bom, eu vou ter que buscar ajuda, porque eu já estou há um mês gritando e ele não me dá a mínima atenção". E eu resolvi procurar um centro kardecista aqui em Teresópolis. E obviamente que como eu sou uma pessoa que eu me considero muito investigadora, eu não aceito simplesmente, eu vou investigar para saber. Eu fui visitar esse centro e fui entrar na fila para ganhar passe, para receber passe. Então, naquele momento ali, eu estava testando realmente o lugar que eu estava. E eu me sentei, sentou uma pessoa na minha frente, sentou uma pessoa do meu lado. E nesse momento, a pessoa da frente me deu a mão e fechou os olhos dela. Óbvio que eu sabia o que ela estava fazendo. E a pessoa do meu lado, quando ia colocar a mão para orar, ela parou e me fez a seguinte pergunta: "O que você está fazendo aqui? Porque eu vejo você em um lugar tão protegido, na mata, com tantos seres que te guardam. O que exatamente você está fazendo aqui?" Ali eu disse para ela: "Era exatamente isso que eu estava fazendo aqui. Eu queria ver o quanto vocês aqui estavam em sincronicidade com a minha busca, com a minha vida". E ali eu vi que tinha ali uma seara que me convidava a permanecer. E eu fui querer saber quando seria o encontro para canalização de desencarnados, acho que é esse o nome, se não é parecido. E eu fui e segui a regra, obviamente, né, se você está indo a um lugar, não adianta você questionar o lugar. Você foi para o livre, espontânea vontade, pois então siga o que eles estão falando ali. Mandaram eu colocar o nome do meu pai,
E eu fui para uma outra sala junto com outras pessoas, tinha uma mesa grande, e ali estavam os médios. E a única coisa que eu pedi, e foi ao mestre Jesus, eu pedi: "Senhor, me faça uma gentileza. Se meu pai tiver que falar alguma coisa aqui, que ele fale 2 palavras para que eu acredite que é ele. A primeira palavra é sobre eu estar falando com ele, ele não está me ouvindo. E a segunda coisa é que ele termine a mensagem dele com papai, porque ele nunca falou: "Eu sou seu pai, eu sou s papai está falando com você, minha filha, papai está falando com você", sempre foi assim, e eu e o meu pai sempre tivemos uma afinidade muito grande, porque a gente realmente prioriza a palavra justiça para o meu pai era a que movia a vida dele e a minha também move a minha vida. Enfim. Até que em um momento eu percebi a entrada de um arcanjo e percebi a presen não vi, eu vi o arcanjo, mas eu não vi meu pai, mas eu senti a presença da energia do meu pai. E logo em seguida isso aconteceu, falaram assim: "Doutor Flávio", doutor não, "Flávio de Abreu", aí eu falei: "Sou eu". E eu tenho até hoje, tá aqui, guardadinho comigo, a mensagem dele, onde ele diz: Me perdoa por não ter te ouvido. A luz aqui é linda, não sinto mais frio. E como é meu pai mesmo, olha o que que ele disse: "Ó, estão me chamando para ir, mas eu vou ver se eu consigo negociar para eu voltar e contar como é que é aqui, tá? Papai", ele assinou. Esse tipo de coisa que eu estou compartilhando com vocês, não é para que vocês acreditem no que eu estou falando, não. A minha proposta com esse tema, que foi um pedido de uma pessoa que eu gosto muito, a minha proposta é que a gente possa abrir novas possibilidades de conexões neurais sobre crenças e padrões que nos encaixotam. E esse caixote que a gente entra, esse sim é a verdadeira morte. A verdadeira morte é a ignorância. Enquanto o ser humano estiver encaixotado na ignorância, ele não é um ser livre. Se ele não é livre, ele é vulnerável a qualquer coisa que falem. Então vamos abrir essa caixa de possibilidades e começar a sair da crença, da religiosidade e ver o que o nosso coração acolhe e diz: "Nossa", respira assim, solta o ar e diz: "Caramba, como isso veio de encontro". E é nessa reflexão profunda que eu chamo vocês. Se perceber que o ego está vindo, não, mas isso aí não é coisa de Deus, não, mas isso aí, pede para parar, você pode, para que você possa ouvir livre de qualquer crença. E aí sim, ouvir a voz de quê? Da tua alma vivente, porque por enquanto você tem a alma vivente. Essa alma vivente pode ser um rio, pode ser um mar, pode ser uma cachoeira, depende. Mas tudo isso, como eu disse anteriormente, é água. Então se permita sentir essa frequência da água da vida te trazendo novidades, por favor. Ah, aqui. Eu tô buscando abrir para saber se tem alguma pergunta. E curiosamente não abre. Abriu, né, então, ok aqui, ok, ainda não. Se vocês, como eu falei anteriormente, tiverem alguma pergunta até aqui ou alguma colocação, sintam-se à vontade. Tá, e você pode, por gentileza, passar para o outro? E a morte? É o caminho seguinte ao caminho da vida. A vida é vivida pelo ser que existe, e a morte é vivida pelo ser simplesmente. Por que temos medo de morrer? É natural que o desconhecido nos assuste. Afinal de contas, em quem acreditar, não é? Será mesmo que tem vida após a morte ou será que eu vou ficar esquecida para sempre? Ou esquecido para sempre? Será que daqui a, sei lá, 50, 100 anos, ainda vão lembrar de mim aqui? Certamente não. Você, por acaso, se preocupou algum dia em saber quem foi o seu tatara, 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 tataravô?
Não. Sabe como ele era, como ela era? Buscou um retrato? Não, até porque é quase impossível. Então, ser lembrado, certamente não, mas atenção, os encontros de alma vivente nessa terra nunca deixam de existir, mesmo quando a alma vivente deixa de estar viva. Só que são encontros eternos. Sempre vamos nos encontrar. E agora eu quero contar uma outra coisa para vocês. E tudo isso que eu estou contando para vocês, gente, são experiências vividas por mim e eu estou me abrindo de uma maneira como nunca fiz, sem nenhum receio de ser julgada ou coisa parecida, que seja. Geralmente quando eu vou dormir, eu me coloco à disposição. E um dia, eu fui convidada a um trabalho, e e não foi a primeira vez, né, mas eu quero contar só esse. Um trabalho onde estávamos em um campo, como um campo seco, um cerrado, sabe, um campo bem seco, e tinha muitas pessoas necessitando de ajuda. E eu pude ver lá longe, eu me lembro que era longe, meu avô, trabalhando. Só que ele estava distante de mim, mas era o meu avô. "Ah, por quê? Ele tinha o formato do teu avô?" Na verdade, a forma do lado de lá não importa, o que importa é o profundo, porque a essência, ela se manifesta no profundo e não na forma, entendeu? Então, lá estava o meu avô trabalhando. Assim como em outros trabalhos, assim, eu já encontrei com pessoas que ainda estão vivas aqui. E me surpreendia na hora que eu falei: "Nossa, aquele senhor ali está sempre lá". E eu falei: "Falo ou não falo com ele? Falo ou não falo com ele?". E eu resolvi falar, eu falei: "Olha, só me desculpa aqui a sinceridade, mas a gente já fez tanto trabalho lá em cima". Aí ele disse para mim assim: "Sim, quando você passou eu também lembrei de você". Então assim, nossa, que doideira, essa mulher parece que é maluca. Pode ser que para muitos eu pareça maluca, não tem problema. Eu me vejo só como uma possibilidade. Quem sabe, né? Quem sabe essa possibilidade do que eu estou falando para vocês possa acalentar o coração e, de alguma maneira, abrir um espaço para a gente sair de alguma caixa que, por acaso, possa estar só fazendo alimentar a profunda tristeza de uma dor de perda, por exemplo. Então, quem pode escrever para mim? Por que temos medo de morrer? O que vocês escreveriam? Porque é a surpresa? É o enigmático? Não sabemos o que é? Porque ninguém vai mais lembrar da gente? Porque, de alguma maneira, eu vou deixar as pessoas queridas aqui? O que que vocês escreveriam? Por quê tem medo de morrer? Pode passar, por favor? Medo de morrer e medo que o outro morra, né. Existe uma diferença aí considerável. Então, eu tenho medo de morrer. Depois que a Raíssa morreu, eu perdi o medo de morrer. Ô Kitty, eu vou dizer uma coisa para essa frase que eu acabei de ler. Depois que um ente querido meu morreu, eu perdi o medo de morrer. Isso é aprender a viver. Eu vou repetir. Uma pessoa muito querida morreu, e a partir daquele momento eu vi que não fazia sentido nenhum ter medo de morrer. E aí eu aprendi a viver. Fica a dica para vocês. Obrigado, Kitty, pela informação que você deu ali. Medo de morrer porque vamos sumir, porque é o medo do desconhecido, porque vamos deixar quem amamos. E o medo que outro morra é porque é o medo do futuro sem essa pessoa e o medo de sentir a saudade. Dentre isso aqui que eu escrevi para a gente pensar, a saudade é algo que dói, mas o tempo que ela vai atuar na tua vida é você que escolhe. E como que a gente escolhe? Partindo de um princípio muito simples. O que é mais importante para mim? Nunca ter vivido com essa pessoa que se foi? Nunca ter conhecido essa pessoa que se foi? Nunca ter me arriscado em conviver com essa pessoa que se foi? Claro que isso não. Então, se ainda sabendo que aquela pessoa iria morrer, eu quis ser mãe, é porque valeu a pena.
o tempo em que com minha filha, com meu marido, com o meu pai eu estive. Então qual o sentido do medo de morrer? Ou do medo que outros queridos morram? O verdadeiro sentido é em perguntar: você preferiria não ter conhecido a sua filha? Você preferiria não ter vivido com aquela pessoa? Porque se você assim preferir, você não teria a dor da saudade. Mas eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que perderam um ente querido não iam dizer para mim: eu preferiria nunca ter conhecido essa pessoa. Eu tenho absoluta certeza disso. Então pensa comigo agora com o coração. O verdadeiro estado de gratidão que suprime a saudade excessiva precisa ser agora evidenciado e não mais a saudade. Porque você viveu com essa pessoa, você foi mãe dessa pessoa, você passou por muitas coisas com essa pessoa, você casou com aquela pessoa, você foi filha daquela mãe, você foi filha daquele pai. É por isso que você tem saudade. Então vem a pergunta de novo. Você preferiria não ter saudade? E para isso acontecer, você preferiria não ser mãe daquela pessoa, não ter vivido com aquela pessoa? Claro que não. Então, vamos trazer a gratidão em substituição à saudade. Que bom que eu pude ser mãe dela ou dele. Que bom que eu pude viver cada momento bom e ruim. Que bom que eu pude conviver com essa pessoa. Que hoje sinto saudade, mas libero essa pessoa. Porque essa pessoa continua sendo um ser e continuamos ligados eternamente. E que bom que a gente se encontrou nesse momento e que bom que a gente compartilhou. Quando fazemos isso, essa pessoa que está lá do lado de lá, esse ser que está lá do lado de lá, recebe de nós uma felicidade tão intensa. E aí eu vou contar para vocês uma outra coisa. Certo dia eu estava na Gaia de Luz e fui dormir e fui convidada a ver a Terra de longe. E mentores me disseram: venha. E lá de longe, eu estava bem longe, eu pude olhar a Terra. E a Terra estava como se tivesse com uma névoa e tinha postes, parecia, como poste de luz. Então aquela névoa cobria e eu só conseguia enxergar pequenas luzezinhas, assim, muito difíceis de ver. E aí um dos mentores disse assim para mim: preste atenção ali embaixo. E eu via eu mesma em uma fila. E eu recebi a seguinte informação: você desencarnou, você acabou de morrer. E eu estava muito feliz na fila que eu estava. Na verdade, eu não sei que fila era aquela, mas era uma fila que eu estava feliz. Eu estava indo para algum lugar que eu também não sei qual, porque essa não era o propósito daquele aprendizado que estavam me dando. Só que nesse momento que eu estava na fila muito feliz, eu estava me vendo de cima, eu também vi a hora que eu olhei para o lado. E quando eu olhei para o lado, eu vi o meu marido. E ele estava triste, chorando, agonizando, desesperado. E eu, imediatamente, eu parei de ficar feliz, porque eu queria consolá-lo. Só que eu não tinha como consolá-lo, porque ele não me via. Eu não conseguia tocar nele. E aquilo me deu uma agonia, um desespero. E esse era o meu grande aprendizado, por isso eu fui convidada a passar por isso e por isso eu posso compartilhar com vocês hoje. E foi aí que eu, naquela agonia que eu senti, o que que aconteceu? O mentor disse para mim: "É exatamente isso que o desencarnado sente logo assim que sai da Terra, quando existe o excesso da saudade por falta de conhecimento". Gente, é desesperador.
Eu senti na pele, me olhando de cima. Eu senti na pele. Eu queria falar com o Gabriel, eu queria dizer: "Para, por favor, porque eu estou bem pra caramba". Eu queria voltar a ficar feliz ali na fila que eu estava, mas eu não conseguia. Até que teve um momento em que um dos mentores disse: "Segue para a fila de novo", e eu segui para a fila, eu olhando de cima, tá, eu me via seguindo para a fila de novo. E aí o Gabriel passou a agradecer por ter me conhecido. Novamente a tranquilidade me veio e a alegria voltou e eu não olhei mais para o lado, eu só queria seguir em frente. E eu me vendo nessa experiência, porque eu estava na verdade em uma aula, eu pude compreender o que eu vou falar para vocês e o que eu trouxe a proposta de trazer esse pensamento aqui. Quando a gente substitui a saudade pela gratidão, a gente entende que nada a gente faria diferente. Eu tenho certeza que nenhuma das mães que perderam os filhos deixariam de ter os filhos, mesmo que soubesse que os filhos morreriam dessa forma, dessa forma, dessa forma, mesmo que soubesse que sentiriam saudade. Nenhuma de vocês deixaria de tê-los. Então, o mais importante foi a convivência e foi ter podido tê-los. Isso gera gratidão, que é o que todos os desencarnados precisam para seguir fluidicamente o caminho que vieram para cumprir na morte, que é a continuação da vida. Pensem nisso. Eu tenho certeza que cada mãe, cada esposa, cada filho não deixaria de ter aquele filho, mesmo que soubesse a dor que sentiria com a sua partida. Ninguém deixaria de tê-los. Então a gratidão é mais importante que a saudade. A vida continua após a morte. Vamos continuar? Então a gente conclui o quê? Que medo de morrer, ou medo que os outros morram, não faz sentido. Não podemos controlar o que não se é controlado. O fato é, faz parte da vida a arte de morrer. E que possamos fazer arte em toda a nossa vida, onde a morte faz parte. Pode passar para outro slide, por favor? Obrigada. Morte coletiva e morte súbita. O que aconteceu no Sul, o que aconteceu em 2011 aqui mesmo em Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, que foi aquela avalanche de água semelhante ao que aconteceu no Sul, tomando as devidas proporções, evidentemente. E a morte súbita é aquela morte que costumam dizer a morte que a gente não espera, né? Porque se uma pessoa está doente, está enferma, está hospitalizada, ou já é velhinho, ou já é velhinha, é como se a gente aceitasse. Não, estava na hora, descansou, não é? Assim as frases? Então, estava na hora e descansou. Mas aquela morte súbita, por exemplo, de uma pessoa jovem, ou de uma pessoa que comete um suicídio, ou de pessoas que estavam dormindo e a casa desmoronou e saiu levando tudo e todos morreram unidos ali de alguma maneira na mesma catástrofe. É óbvio que me parece, deve parecer para vocês também, que a morte súbita, por ser súbita, nos surpreende e a surpresa nos toma num salto. Ou seja, não estávamos esperando por isso. Então é como se tivéssemos se alguém tivesse arrancado da gente algo, sem que a gente sequer pudesse fazer nada. O que isso significa? Que a gente se confronta com a nossa impotência. O quanto somos impotentes completamente diante da morte, que é a continuação da vida. E com isso, eu vou trazer de volta o que a Kitty disse. Com isso, nós passamos a viver a vida de forma muito mais intensa no momento presente, cada segundo, porque a gente entendeu que o fim da matéria, ela acontece como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Tão rápido que eu mal consegui perceber o que aconteceu. Essa é a morte súbita. Assim como aquela pessoa que tira a própria vida.
também é uma dor gigante, porque vem uma culpa e a gente pensa assim: "O que que eu poderia ter feito? O que que eu não vi?". Nossa, é como se a gente assumisse a responsabilidade de poder ter mudado aquela história. Então, a gente sempre busca alternativas para a morte, ao invés de aceitar a vida com a morte fazendo parte da vida. Isso é a arte de morrer. Aceitar é liberar. Aceitar é vencer as superações dos meus medos. Aceitar é viver. Aceitar aquilo que não é possível mudar, que faz parte da espécie a qual a gente pertence, chamada espécie humana. E a vida, a morte faz parte da história de todos aqueles que são humanos, seja ela súbita, coletiva ou previsível, ou por velhice, ou por doença, ou por uma bala que não é perdida, na verdade. Vamos respirar um pouquinho, gente, vocês que estão aqui comigo, e vamos abrir, permitir abrir as caixinhas, um pouco mais de ideias, e sair mesmo desse campo religioso, de crenças ou lá o que seja. Lembra uma coisa, vocês? Deus não tem religião. Não tem. Tampouco Jesus. Se existe uma religião de Deus, eu diria que é a religião onde prega-se somente uma coisa: o amor. E esse amor é também o amor pela morte. Não dá para ter amor pela metade, assim como ninguém está grávido pela metade. Então, se eu amo a vida, eu amo a morte, porque a morte faz parte da vida. Já pensaram nisso? Já pensaram que o amor incondicional é tão difícil porque também é amar a morte? Já pensaram nisso? Morte coletiva. Nós temos muitos conceitos sobre isso. Ah, é porque era um karma coletivo. Ah, é porque está fazendo uma limpeza, uma varredura no planeta. Ah, porque aquelas pessoas. A gente pode falar qualquer coisa, mas vai ser só uma fala jogada ao vento. E essas falas jogadas ao vento servem para quê, gente? Às vezes para trazer até confusão. O entendimento é simples. Amar a morte. Sim. Amar a morte é eu diria que é um estágio ou um estado humano de alta elevação, porque quando amamos a morte, a gente entende, começa a entender o que é o amor incondicional que Jesus falou. Morte coletiva, a palavra já nos indica, é quando pessoas juntas começam uma nova vida sem o corpo material, porque juntas perderam a necessidade de ter um corpo material. Vocês já devem ter ouvido falar que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus assim permita. Se essa frase foi Deus que falou, foi Jesus que falou, sei lá quem que falou, eu não sei porque eu não estava na hora. Mas ela é uma frase que vale a pena a gente pensar. Vamos lá comigo agora, gente. Eu estou vendo a hora aqui e tá num tempo bom. Que bom, Cristina. Seja bem-vinda, Dayana também. Pensa comigo, gente. Nós vivemos em um planeta bem pequititinho, no meio de um universo gigantesco, sem estar amarrado em lugar nenhum. A gente não tem uma corrente, não tem nada, que segue ao redor da energia, do magnetismo do grande maestro Sol, e a gente está vivendo aí. Aqui não parece, mas a Terra está se mexendo o tempo inteiro. É aí que a gente está, nesse momento. Existe todo um universo gigantesco onde a gente não está. Então, tem muito mais espaço onde a gente não está do que o espaço onde a gente está.
Concorda comigo? Nesse espaço onde a gente habita hoje, chamado Terra, todas as estações do ano acontecem, você querendo ou não. Todas. O inverno que vai entrar não vai deixar de ser primavera. Ele vai virar primavera um dia. E todas as estações do ano têm uma correlação com o nosso corpo, com a nossa vida. Toda árvore, para crescer, precisa ter raízes profundas. Se ela vai crescer muito, mais profunda ainda. Se ela vai crescer menos, menos profunda. Tudo tem uma identidade, tudo está sistemicamente funcionando. É um grande sistema, assim como o nosso corpo físico é um grande sistema. Será que tudo isso funciona aleatoriamente? Hoje já se sabe que existe uma energia desconhecida que chamam de maestro, né, de uma mente criadora dessa civilização, dessa existência que nós, enquanto humanos, vivemos e lembramos dela. Então, a gente pode dizer que não cai uma folha da árvore que esse grande maestro não permita que caia. Então, a morte coletiva não é um karma coletivo, nem estão aquelas pessoas foram castigadas. Pelo amor de Deus, gente, para de pensar assim. Não dê ouvidos a quem fala isso. Ouça, mas não dê ouvidos, não deixa que emprenhe, sabe, o seu ouvido. A morte coletiva é como a folha da árvore que foi necessária cair. Aquela chuva é a mãe da natureza. Então a gente não tem como questionar a sabedoria da natureza. Existem coisas diferentes. Agora, e a guerra criada pelo ser humano? Ali é diferente. Ali pessoas estão morrendo fruto de outras pessoas. Ali sim. Ali existe uma contenda de karma e de dharma ali grandiosamente, sem dúvida nenhuma. Mas a morte coletiva provocada pelos meios naturais é como a folha de uma árvore que caiu. Houve a permissão do grande maestro. Em contrapartida, vou repetir, a morte coletiva de pessoas na guerra, promovida por nós, meros mortais, vamos ter que pagar a conta. Inevitavelmente vamos pagar a conta, porque essa conta será cobrada. Mas por quê? Porque vão nos punir? Não, por amor, para que possamos evoluir, para que possamos sair da estagnação da ignorância. Nenhuma atitude, seja dos avatares da Terra, seja de uma grande maestra, seja de qualquer comando que for, tem como função punir. Nunca. E sim evoluir. O final parece igual, mas a diferença semântica entre as palavras é enorme. Então, se algum momento, desculpa, passou pela sua cabeça que morte coletiva é uma punição, agora tem uma diferença. As mortes coletivas ocasionadas pela sagrada mãe natureza, pelos ventos fortes, pelos terremotos, pelo movimento das placas tectônicas, pelos excessos de chuva, pelos meteoros, que em breve a gente vai poder entender o que é isso. É um movimento da natureza necessário para que as coisas fiquem no lugar aonde agora precisam ficar. É simples assim. Agora, o movimento em que o ser humano, vou falar. Agora, o movimento em que o ser humano cria a guerra pela inveja, pelo egoísmo, pela mentira, a guerra pela conquista de um país, a guerra religiosa, então essa é uma coisa tenebrosa. E ali morrem pessoas porque jogaram uma bomba, ali sim. Ali está se criando o que a gente chama de karma coletivo. E a inversão ali dos papéis vão ficar na roda de Sansara durante muito tempo. Nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. E volto a repetir, não se trata de uma punição, mas se trata de uma oportunidade evolutiva. Nada na natureza encolhe. Todo o processo é expansivo, sempre. Nada na natureza é ceifado. E quando é ceifado, é para que brote ainda mais verde. Assim, quando a gente faz uma poda drástica em uma árvore, a proposta não é matá-la, a proposta é fazer ela crescer ainda mais.
mais forte e dar frutos mais fortes. Então, muitas das vezes, a vida nos poda, mas nos poda não porque Deus está castigando, não porque você é um pecador. A vida nos poda para que a gente possa ser o melhor que a gente pode ser ainda nessa vida. Para que a gente possa não precisar ficar vindo, 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 não é? Então pensa comigo, quando uma criança que acaba de nascer e daqui a pouco ela desencarna, claro que a gente pensa: "Nossa, eu queria tanto que ela crescesse comigo, que ele crescesse comigo", mas gente, vamos dar graças. O tempo que ela aqui chegou, que ele aqui chegou, era o único tempo que precisava. Talvez para resgatar alguma coisa ainda que tinha ficado dentro da família que veio, ou deixar alguma mensagem do tipo: "Olha aí, ó, o que verdadeiramente importa, o que está implícito em determinadas coisas". A gente precisa ter essa capacidade de observar mais a fundo, sair da forma. E o suicídio, pessoal? Aquela pessoa que decidiu não mais viver, será que realmente está condenada ao inferno dos suicidas? Será que não existe diferença entre uma pessoa que se mata e a outra pessoa que se mata? Existe, sabe? Existe. Eu vou falar para vocês uma delas, senão a gente vai levar aqui muito tempo. Existe o que a gente chama de obsessão, que se usa muito dentro dos centros de Kardec. E só uma coisa para vocês, eu não sou kardecista, tá? Eu não sou. Assim como eu não sou católica, assim como eu não sou budista. Eu costumo dizer que eu sou Renata Gaia, né. Então aquilo que tem dentro do catolicismo que eu gosto, eu pego. Aquilo que tem dentro do budismo que eu gosto, eu pego e estudo profundamente. Aquilo que tem no taoísmo que eu gosto, eu pego e estudo profundamente. Aquilo que tem dentro das visões Kardec, eu pego e analiso. Aquilo que tem dentro da Umbanda, como eu fui criada pelos orixás, e não é dentro do que falam da Umbanda, mas o que tem dentro da Umbanda, que para mim é muito íntimo, eu acolho. Aquilo que o homem cria, o Deus que o homem cria, eu não quero nem que fique perto de mim. Mas o Deus que criou todas as coisas, esse é meu pai. Só para fazer um adendo aqui, para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez e para quem vai estar assistindo depois. Então, vamos lá ver a diferença sobre o suicídio, gente? Então, existe sim pensamentos intrusos. Claro que para os pensamentos intrusos entrarem no nosso campo mental, é porque nós permitimos, tá bom? Que fique claro isso. Mas como é que eu permito isso? Muitas das vezes, eu diria que a maioria das vezes, por ignorar que, por exemplo, quando eu me coloco a compactuar com falas, determinadas falas, eu estou também me ligando a toda a frequência e energia que aquela fala promove. Então tenham atenção, por favor. Tenham atenção, porque às vezes a gente está tão distraído, sabe, que a gente concorda com as coisas e nem sabe o que estava falando, né. Pô, uma pessoa está falando mal da outra, você: "Ah, é isso mesmo. Ah, tá vendo o que que eu passo? Olha", né, tá falando do marido, tá falando da amiga, será, e você vai lá e concorda. Abriu uma porta, para quê? Para aquela frequência. E que frequência é aquela? A frequência da discórdia, a frequência da guerra. E eu já lembra que eu falei sobre a guerra? É a mesma. Será que é diferente porque a pessoa joga uma bomba atômica, jogou uma bomba e matou milhões, e uma bomba que eu jogo com a minha palavra? Não, não tem diferença, guerra é guerra. "Ah, não, é melhor essa guerra da palavra e a outra é pior". Não existe isso no mundo espiritual, gente. Só existe aqui, a gente vê o que que no ruim o melhor. Você compreende? Não tem isso. Então vamos lá, uma pessoa abriu portas e portas. Uma pessoa, por exemplo, que é viciada em determinadas coisas, e eu não estou falando só de drogas ilícitas, tá? Eu estou falando até daquilo que é lícito. É viciada em fofoca, é viciada em compulsão. Isso são vício significa dependência, seja emocional, lá o que seja. E são portas que eu abro e eu estou em ressonância, atenção agora,
com espíritos, com pessoas desencarnadas. Você acredita que uma criança possa cometer suicídio? Sim, pode sim. Eu vou falar sobre isso. Obrigado, viu, Kit, pelas suas interferências. Então vamos lá. Abriu portas. Me lembra de falar sobre isso que ela falou agora. Agora eu estou falando de adultos. Adultos e adolescentes também, tá? Então, quando o adolescente não tem sinapses neurais produtivas e nutritivas, ele vai ter sinapses neurais negativas. Isso também abre portas, e abre portas que a gente convida. Entra na minha vida, moço. Vou fazer aqui de brincadeira, né? Uma brincadeira que é real. E com isso eu começo a ouvir aqui, ó. Para que que a vida serve? Larga de ser boba, sua mãe não gosta de você, você é isso, você é aquilo, tá, 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 tá. E aquela pessoa foi lá e pimba, cometeu um suicídio. É óbvio que essa pessoa será socorrida imediatamente. É óbvio que essa pessoa que cometeu um suicídio fruto de uma interferência, ela será acolhida imediatamente. Não existia ali a consciência, não existia ali um plano, não existia ali uma decisão de retirar a própria vida, mas sim ela foi envolvida a assim fazer, como uma criança que não sabe e bebe o veneno. Então a criança não sabe beber o veneno. Eu diria que é um bom exemplo para a gente compreender que existem suicídios e suicídios com distintas características. Agora vamos imaginar um outro tipo de suicídio. Um suicídio que de fato aconteceu, inclusive, onde uma pessoa resolve se matar, mas na verdade ela não quer se matar, ou ele não quer se matar, o que quer é chamar a atenção de outras pessoas, para que de alguma maneira consiga aquilo que aquela pessoa, que aquele homem quer. Então prepara todo um cenário para de se matar, bola ali, vou me enforcar, avisa para não sei quem, vai ali, bota o negócio no pescoço, e quando pensa que já alguém já está chegando para socorrer, de repente, pumba, se enforca mesmo. Essa pessoa, ela se enforcou, ela desencarnou, ela cometeu um suicídio, algo premeditado. Obviamente, ela vai ter que ter um outro aprendizado. O que eu estou dizendo para vocês é que no céu, só para simplificar, tá, gente? Claro que não é assim, tá? Tem muitas ruas como na Terra. Tem muitos endereços. Se eu perguntar aqui qual é o endereço de vocês, dificilmente a gente vai morar no mesmo lugar. Podemos até morar no mesmo prédio, mas até o andar é diferente. Então, existem muitos endereços, dependendo da atuação, da frequência e da vibração e do seu magnetismo, você vai para o endereço da direita, você vai para o endereço da esquerda, você vai para o endereço um pouco mais na montanha, ou você vai para o endereço no deserto. Ah, mas isso é uma punição? Não, volto a repetir. Isso é um processo de evolução. Cada um vai estar em um grau, como no colégio, jardim de infância, primeira série, segunda série. Como é que eu vou pegar uma criança de jardim de infância que mal sabe respeitar a diferença? E aí eu estou falando de adultos emocionais? Não, de adolescentes emocionais. E vou colocar dentro de uma turma onde já existem adultos emocionais. Não seria justo nem com aquela pessoa que é criança emocional, nem com o adulto emocional, ficaria tudo parado. Eu estou falando de uma maneira simples para que a gente possa conceber o entendimento, tá? Pode uma criança se matar? Hoje em dia, então, com a influência da tecnologia, nós temos uma coisa no nosso cérebro chamado neurônios espelhos, e a função é copiar. É o aprendizado através de copiar outro. Eu aprendo copiando. Hoje, passamos por um risco muito grande, que é a copiar aquilo que nem existe, mas que de alguma maneira eu acredito que existe nas ilusões que hoje tem, nessa tecnologia que a gente está vivendo. Então, eu acredito que as mães, que deve existir aqui mães, de crianças e adolescentes, por favor, eu peço, estejam o mais presentes possíveis. E não estou dizendo que seja para você estar presente, cobrando, brigando, vigiando, tolindo, não é nada disso. Isso também, óbvio, se faz necessário, mas a maior presença que essas pessoas, essas crianças ou adolescentes precisam é de uma presença de verdade. Não adianta você dizer que isso é certo e você fazer o errado.
Não adianta você dizer que tenha paciência, não fala mal por outros, que você está falando no telefone e a criança está vendo que você está falando mal de todo mundo. Lembra, se tem algo que a gente precisa ser para ser exemplo, é ser íntegro. E não é fácil. Aliás, o mundo cada vez mais diz ao contrário do que eu estou falando. Precisamos ser quem não somos para mostrar ao outro que não somos para conseguir o que queremos. Isso, para mim, não tem validade, de forma nenhuma. Então, uma criança se mata quando ela não tem sinapses positivas. Os 12 anos de idade, gente, acontece 11, 12, acontece uma poda neural. Então, ali é um momento crucial para os pais, por favor. Um momento onde os pais têm que estar com a máxima atenção. E começa, sabe com que idade? 8 anos, gente. 8, 9, 10, 11, 12. Então, se você tem filhos com essa idade, não se distraia. Seja você o melhor que você pode ser, o mais íntegro que você pode ser. Converse, escuta aquela criança. Por favor. Nem tudo que uma criança fala é bobagem. Na verdade, eu diria que pouca coisa é bobagem. Se a gente tiver ouvido para ouvir, quase tudo se aproveita e se aproveita muito bem. E a criança precisa saber disso. Porque aí ela vai amar a vida e não vai ouvir e nem vai dar ouvidos a copiar aquilo que na verdade não serve. Eu não sei se tem mais alguma pergunta que eu não tenha respondido. Além do que eu falei, também uma criança, dependendo das influências que ela está passando, seja pela tecnologia, seja pelo o neurônio espelho, seja pelas convivência que ela tem, ela é muito vulnerável ao campo espiritual. E as portas que se abrem, mesmo que não seja ela que tenha aberto, pela vulnerabilidade, pode tomá-la. Mas fica tranquila, viu? Que uma criança de 7 anos que se joga pela janela, os anjos a pegaram antes mesmo que ela chegou no chão, que ele chegou no chão. Só o que chegou ao chão foi só o corpo. Ele sequer sentiu. Não preocupa. O que eu estou querendo dizer é que vinde a mim os pequeninos, porque deles pertence o reino do céu. Quando o Mestre Jesus disse isso, ele estava nos orientando sobre duas vertentes. Primeiro, a nossa responsabilidade com os pequeninos que a gente trouxe à Terra, ou mesmo os pequeninos em que a gente não trouxe à Terra. Diana, meu coração está contigo. Eu digo que o seu filho, ele voou, não caiu. Ele voou. E o ser dele nunca deixou de existir. Então, continuando aqui, como eu estava dizendo para vocês, o mestre Jesus, ele nos ensinou através dessa frase que ele não disse há milênios, mas ele diz a todo instante: vinde a mim os pequeninos, porque deles pertence o reino dos céus. E ele disse para a gente, subliminarmente, cuida bem dos pequeninos. Dê o melhor que vocês podem dar para os pequeninos. Porque esses que aí chegaram, é responsabilidade de vocês ser anjo da guarda deles, para que eles possam aprender um dia a ser anjo da guarda de outros. E se por acaso esses pequeninos, por algum motivo, não importa qual, se afastarem do corpo da matéria, vinde a mim, todos esses, porque deles pertence o reino dos céus. Espero que vocês tenham entendido o que eu acabei de falar. Bom, gente, eu não sei que horas são. Se alguém
tem alguma pergunta para compartilhar? A gente está quase encerrando. Então, a única coisa que eu gostaria de ainda falar aqui, a gente vai estar passando agora para o. Ainda tem um outro slide ou esse é o último, por gentileza? Sim. Vocês vão lembrar disso. A nossa aula passada do Seja Você, onde nós falamos sobre medo do futuro, pensamentos acelerados, isso estava lá, medo do futuro. E eu perguntei: de que futuro você tem medo? Do futuro certo, que no caso é a morte, ou do futuro incerto, que são as expectativas que a gente cria, acreditando que se a gente alcança essas expectativas, lá está a nossa felicidade. E foi aí que eu disse o seguinte, e essa frase não é de ninguém não, tá? Essa frase é minha mesmo. Sim, eu vou falar. Vou ver se alguém me informa aqui, aí eu falo com vocês sim. Vamos lá. Quando eu aceito o futuro certo, ou seja, quando eu coloco a morte dentro da vida, porque o script é esse, quando eu amo a morte, assim como digo amar a vida, visto que ambas as coisas é vida, eu aceito o futuro certo. E o que acontece com o futuro incerto, gente? Passa a ser o momento presente. E eu não passo mais, não tenho mais medo do futuro incerto. Porque no momento presente, quando eu acordo e eu digo, hoje é o dia mais feliz da minha vida, ele vai ser e pronto. Não são as adversidades que vai decidir isso por mim. Não é aquela pessoa que me disse algo que eu não gostei que vai decidir isso por mim. Não é o lugar que eu estou que eu não gosto que vai decidir isso por mim. Onde quer que eu esteja, o que quer que venha sobre mim, eu defino que a minha vida vai ser, naquele dia, o dia mais feliz da minha vida, e ponto final. E aí eu passo a viver o quê? O momento presente. Então, o futuro incerto deixa de existir porque eu não tenho mais interesse em criar expectativas, exceto o meu interesse único é viver o agora e construir no agora. E quando eu construo no agora, eu estou construindo no futuro. Simples assim, não é? Bom, uma literatura para saber um pouco mais de Jesus, que eu indicaria, que me pediram, é, eu vou dizer o que eu fiz a vida inteira, sempre foi sabatinar livros, incluindo a Bíblia. Então, se você quer conhecer um pouco de Jesus, não leia a Bíblia como um livro de Jesus. Não. Leia a Bíblia como algo a consultar. Por exemplo, Bíblia significa biblioteca, essa palavra. Então, a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, é uma compilação de vários livros. Velho Testamento, Novo Testamento, antes de Jesus, depois de Jesus. Tudo que está na Bíblia foi um sentir e um perceber de alguém. Porque nada dali foi escrito por Jesus. Nada. Zero. Jesus não perdeu tempo em escrever. Ele contou histórias, contou parábolas e operou, como as pessoas falam, operou maravilhas. Eu acho isso muito engraçado. Mas é assim que fala, né? Então, ler a Bíblia não é conhecer Jesus. Ler a Bíblia é conhecer as pessoas que, a princípio, viveram com Jesus e o que elas sentiram. Gente, eu peguei essa luz aqui porque eu quero ler uma coisa, mas eu não estou nem me enxergando. Então, o que eu digo para vocês? Peguem a Bíblia, seja ela católica ou evangélica, tanto faz, e peguem um outro livro, por exemplo, Jesus viveu na Índia. É um bom livro. E faça uma correlação, mas para isso você tem que ter um espírito de investigador. Então, não é tão simples assim, mas vale fazer. E aí você vai ver o que aquele livro Jesus viveu na Índia fala, vai ver o que está ali falando. Nossa, interessante isso daqui, essa correlação. Então, é um estudo que você não tem a pretensão de querer saber, mas tem a pretensão de inicialmente conhecer. E a partir do conhecimento, você vai experimentando na tua vida, aí você adquire, aí sim, a consciência e a sabedoria.
mas é um processo. Estamos falando de um ser que veio à Terra para trazer exatamente o que ele trouxe: reflexões. Foi isso que Jesus veio fazer na Terra. Ele não veio trazer palavras prontas, nem frases prontas para você seguir. Ele veio trazer reflexões. Ou seja, veio fazer com que o ser humano pense e compreenda os valores da vida e as virtudes da vida. Não através de uma frase pronta, mas através da experiência vivida. Esse é o Mestre Jesus. E assim, gente, eu espero que eu possa ter respondido não adequadamente, que eu sei que o que a pessoa prefere é eu dizer, leia esse livro, né? Mas eu estaria sendo muito mentirosa se eu fizesse isso. E eu vou ler só um pedacinho aqui, e a esse livro eu vou dar um nome que eu acho ele bastante interessante, fácil. Foi Chico Xavier que trouxe ele, e diz assim: nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sobre o domínio da ignorância, acalentada, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Nesse círculo vicioso, vive a criatura humana. Ou seja, qual é o círculo vicioso? A repetição de padrões. É um círculo vicioso. Por isso, nasce, desencarna, reencarna, reencarna e reencarna. De modo geral, ou seja, o ser humano, viciado nesse círculo, de um modo geral, está sob o domínio da ignorância, que ele mesmo acalenta, da ignorância acalentada. E procura-se todo o tempo enganar-se, logo que sai do berço, depois do berço, ou seja, começa a se enganar, assim que começa a caminhar, procurando enganar-se depois do berço, para desenganar-se após o túmulo, ou seja, após a morte estruturar a vida, passamos a enxergar aquilo que diversas vezes os exercícios pedagógicos da vida tentou nos mostrar. Mas a gente fez força para não ver e para acalentar a nossa ignorância. Assim, a humanidade está aprisionada no binômio ilusão e desilusão, onde, segundo Chico, desilusão significa a visita da verdade. E nessa forma se despende longos séculos, ou seja, muitas encarnações e encarnações, começando e recomeçando. E o final é muito interessante quando ele diz: começando e recomeçando a senda, ou seja, a frecha, né? Aquela senda que tá uma rocha aqui, uma aqui, tem uma senda no meio, assim. Essa senda é o caminho, deveria ser o caminho que nos cabe avançar, que nos cabe evoluir. E ao invés da gente seguir esse caminho, essa senda que nos cabe avançar, a gente insiste em voltar. Então, vamos ter atenção para que a gente não dê acalento à ignorância, para que a gente não nos engane com os nossos convencimentos, porque certamente a morte vai nos mostrar, após a vida, aquilo que a gente não quis enxergar. E olha que a vida nos traz muitos exercícios pedagógicos para ver. A gente não vai ter nem desculpa de dizer: nossa, mas ninguém me falou isso. Falou sim. A gente aqui não quer ver, né? Então está na hora, pessoal, de despertar e dar oportunidade para outras possibilidades, sair da caixinha, e assim a gente segue em frente. Mais uma vez, terminou aí, tenho certeza,